Verdade. Eu nem vi que tinha os nomes, hein? Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa mesa. Primeiro, apresentando os participantes, né, da mesa. O professor Luiz Carlos Menezes, ele é bacharel em Física pela USP, mestre em Física e doutor em Física. Professor sênior do Instituto de Física da USP, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e consultor da Unesco para propostas curriculares. Professor Olival Freire é professor titular do Instituto de Física da UFBA e pesquisador do CNPq em História das Ciências. Atualmente é pró-reitor de pesquisa, criação e inovação da UFBA. Organizou, junto com J.L. Berg e O. Pessoa, a coletânea Teoria Quântica, Estudos Históricos e Implicações Culturais, ganhadora do Prêmio Jabuti em 2011. Fernando Haddad é mestre em Economia e doutor em Filosofia pela USP e professor em Ciência Política da Universidade. Foi ministro da Educação em 2005 e janeiro de 2012, nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e prefeito de São Paulo de 2013 a 2017. Portanto, nós temos aqui três protagonistas de defesa da ciência e da educação democrática, portanto, uma mesa extremamente qualificada que nós teremos agora pelo período da manhã. Eles precisam sair meio-dia, então, combinamos que cada um terá 15 minutos de exposição para que a gente possa ter algum espaço de debate e de perguntas para vocês poderem participar também desse encontro. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o Fernando Haddad, que precisa sair meio-dia em ponto. Ele será o primeiro a expor as suas ideias, e depois a gente vai, na seguida, passar para o Olival Freire e depois ao Luiz Carlos Menezes. Então, com a palavra, Fernando Haddad. Alô? Desculpe. É um prazer estar aqui com todos vocês, com o Olival, com o Luiz Carlos, agradecer a organização do evento, dos mais relevantes e oportunos temas que nós podemos tratar. Tempos de obscurantismo exigem a reafirmação de princípios modernos, sobretudo no que diz respeito a uma esfera tão importante quanto a esfera da ciência, que tem que ter a sua autonomia preservada. Falar de ciência sem censura é quase um pleonasmo, porque, de fato, ciência com censura não é ciência moderna. Nós sabemos o esforço de evolução do conhecimento que foi feito para que a ciência pudesse se livrar das amarras da autoridade externa ao meio científico. A verdade era ditada de fora para dentro da ciência, não de dentro para fora. E todo o processo de constituição da vida moderna passa pela autonomia, né, de esferas de valor, para usar uma terminologia weberiana da qual eu gosto, tanto em relação à política, quanto em relação às artes, quanto em relação à ciência. Né? De fato, o Weber percebe, com muita acuidade, que essas três esferas se autonomizam do poder tradicional. Quer dizer, a tradição ela passa a ser contestada por meio de um processo de autonomização que dá a essas esferas uma condição de desenvolvimento própria dos tempos modernos, da contemporaneidade. Ou seja, o que é científico, o que é verdadeiro, o que é belo, respondem por uma dinâmica, né, atual, que tem muito mais a ver com os pares do que propriamente com algo externo a essas esferas que dita as regras do seu desenvolvimento. Se nós tomarmos a arte moderna, por exemplo, ela não tem, como teve na Idade Média, uma autoridade constituída que dizia o que era, o que poderia ser considerado um objeto de arte. As coisas estavam fundidas, todas elas, em torno
do mesmo critério, e você não tinha autonomia de valor. A ciência ela começa esse processo de autonomização a partir, sobretudo, das ciências naturais, em particular da física, né? Essa contestação da tradição começa da observação empírica, né, que espíritos mais livres se permitem a partir de um determinado momento, né, lembrando das figuras clássicas, né, de Giordano Bruno e Galileu Galilei, mas você tem ali um começo de contestação a partir da observação empírica, né, a constatação de que o que estava escrito, né, nos textos tradicionais, nos textos religiosos, não era crível à luz do que se percebia, né? E a ciência começa a ganhar essa autoridade própria dela a partir dessas constatações empíricas. Hoje ninguém mais discute, né, se a teoria da relatividade geral precisa passar por um crivo ou outro que não seja o dos próprios físicos, em dizer se existem ou não buracos negros, existem ou não ondas gravitacionais, ou coisa que o valha. Aí você desenvolve um pensamento teórico que seja a partir de determinados pressupostos, e você tem todo não só um debate, mas processos de validação que te permitem aferir se aquelas equações têm validade, têm alguma validade, né? E, às vezes, você demora um século, né? Como no caso das ondas gravitacionais, nós levamos um século, praticamente, para conceder um prêmio Nobel a quem validou, por observação empírica, aquilo que tinha sido uma suposição bem fundamentada, teórica, feita pelo pai da relatividade geral. Ou seja, ninguém discute isso, né? Ninguém discute que a física se desenvolva dessa maneira, né? Nas ciências humanas, a coisa é muito mais complexa, né? A coisa é muito mais complexa porque as humanidades elas estão sujeitas ao arbítrio, ainda hoje, sobretudo em tempos de não liberdade, porque tampouco a ciência é democrática, né? A ciência não é democrática no sentido que se usa do termo, né? A ciência ela precisa ser livre, né? Democrática no sentido de que não é o que a maioria pensa que é verdade, né? Não é assim que funciona. Mas ela precisa se desenvolver num ambiente de liberdade. E o que a gente tem visto, você me orienta em relação ao tempo, o que nós temos visto recentemente, em função dos desenvolvimentos políticos do Brasil, é que também isso ficou numa situação questionável no último período. A partir do momento em que o ministro da Educação se dá o direito de questionar um curso oferecido por uma universidade pública, nós estamos vivendo tempos perigosos, né? Nós estamos vivendo uma situação em que uma autoridade, no caso nem eleito mas mesmo que fosse, né? Não é esse o problema, né? Mas uma autoridade constituída, né? E, digamos assim, com nenhuma legitimidade, mas, eu repito, não é a legitimidade do voto que daria a quem quer que seja o direito de fazer o que o ministro da Educação fez, julgar a conveniência, a oportunidade, né, a validade de um curso oferecido por um professor universitário. Quando um professor resolve oferecer um curso, qualquer que seja, ele passa por crivos. Ele não dá um curso ao seu bel prazer. Ele oferece esse curso para o seu conselho departamental. Você, dependendo da situação, você pode chegar até a ter objetivamente um parecer da própria congregação, né? Dependendo de quão controverso esse curso é, mas são os pares desse professor, desse docente, que têm alguma legitimidade para discutir a pertinência, se aquilo segue
os cânones da ciência ou não, né? A livre docência ela tem esse anteparo, né, que é o julgamento por pares. A partir do momento em que uma autoridade de fora desse ambiente resolve opinar sobre a oportunidade de um curso, aí nós estamos vivendo uma situação que não se coaduna com a modernidade, não se coaduna com a liberdade necessária para que a ciência avance. De maneira que, como nós estamos falando de métodos diferentes, né, de paradigmas diferentes, é evidente que, nas humanidades, essa controvérsia pode se estabelecer com mais força, porque são visões de mundo que estão, né, se enfrentando. Mas, se fosse assim, se pudéssemos voltar no tempo em que a autoridade opinava sobre o que era certo, o que era verdadeiro e o que não era, uma universidade poderia definir que o weberianismo é mais científico do que o marxismo, ou de que o liberalismo é mais científico do que... enfim, os paradigmas que estão, a todo momento, tentando explicar a sociedade, ao invés de, no debate das ideias e no progresso de aferição das previsões e da análise que cada autor tem a oferecer sobre uma situação concreta, nós temos que chegar à conclusão de qual é a abordagem científica e torná-la uma abordagem oficial. Se nós tomarmos esse debate sobre a escola sem partido, o que significa uma escola sem partido? Significa que você vai ter uma verdade oficial a ser ministrada em sala de aula? E quem vai estabelecer qual é a verdade oficial? É a autoridade política? É a autoridade religiosa? Quem é que vai dizer, né, o que é não ter partido numa sala de aula? O que não é expor o estudante, o educando, a pluralidade de ideias para que ele também possa formar juízo crítico a respeito do mundo e firmar frente ao mundo uma visão crítica e criativa, porque não é só a questão também do desenvolvimento da ciência. Quer dizer, quem é que vai dizer que o que está sendo ministrado escapa desse jogo de forças em torno da ciência, que é absolutamente natural, né? Chame como você quiser, né? Uma disputa de paradigmas, de visão de mundo, de abordagem, mas seja o que for, qual é a autoridade externa ao debate que vai dizer qual é a história oficial a ser contada? Qual é a abordagem sociológica que melhor explica a dinâmica social? Então, isso só é possível discutir no momento de falta de liberdade, né? O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o ministro da Educação estarem preocupados com isso significa que nós estamos correndo risco. Significa que a autonomia universitária, que a autonomia docente estão correndo risco. Isso acontece em países democráticos em períodos excepcionais, quando justamente esse ambiente de liberdade está sendo questionado, né? Quando a disputa pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pelo que quer que seja, está se imiscuindo numa esfera que tem que estar, tanto quanto possível, imune à influência externa. A partir do momento que o poder e o dinheiro voltam a ditar as regras do que é o belo, do que é o verdadeiro, né? Nós não estamos falando mais de arte, nós não estamos mais falando de ciência modernas. Nós estamos falando de outra coisa, né? E quero crer que ninguém disputa o avanço das artes e das ciências na modernidade.
Ou seja, não é uma coisa que deu errado, é uma coisa que deu certo, dar liberdade para as pessoas. Dar liberdade para as pessoas é uma coisa que funciona, né? Que é o que caracteriza essencialmente a vida humana é esse desejo de explorar possibilidades, né? Esse espírito especulativo, né, que nos define é aquilo que faz com que, efetivamente, o conhecimento em vários âmbitos progrida. E colocar obstáculos a esse avanço é de uma regressividade e de um obscurantismo absurdos. Então, as decisões políticas que estão sendo tomadas nesse momento, inclusive, e aí por quem deveria ter autoridade de fazê-lo. Porque, por exemplo, os recursos que você vai destinar à ciência num país é uma decisão política que cabe aos políticos fazer, né? Qual é o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia? Essa é uma definição que cabe ao presidente da República e ao Congresso Nacional. Qual é a dotação que cabe ao Ministério da Cultura? Isso é uma decisão política que cabe ao presidente da República. Aí sim é uma questão democrática. Quanto que a sociedade quer alocar para essas áreas? Isso é uma decisão que cabe à soberania popular, né? A um governo legítimo, eleito, tomar a decisão. Definir qual é o esforço nacional que vai ser feito, em termos materiais, em proveito dessas áreas. Isso sim cabe à política, e só. Então, se alguém democraticamente eleito disser que está se gastando muito com cultura no Brasil, que ele pretende cortar 20% do orçamento da cultura, se essa pessoa for eleita, bom, vai ser uma desilusão para muita gente, mas faz parte da democracia, né? Olha, eu vou investir mais nisso do que naquilo. Isso é uma decisão que cabe à sociedade fazer. Agora, a partir desse ponto, já não cabe mais à autoridade dizer nada a respeito sobre a produção científica, a produção artística, já não é um assunto que cabe à autoridade constituída, por mais democrática, por mais apoio popular que ela tenha. Então, esses conceitos básicos da modernidade estão todos sendo confundidos no presente momento, de maneira que você está perdendo a noção do que cabe a cada parte, do que cabe à comunidade científica, do que cabe à comunidade artística, do que cabe à comunidade política. Nós estamos perdendo as referências em virtude da crise quase que existencial já que nós estamos vivendo. Essa crise começou econômica, foi potencializada pela crise política, se transformou numa crise institucional, está virando uma crise existencial. A gente está perdendo as referências básicas de sociabilidade, de como nos comportarmos em sociedade. E aí pede para fechar a exposição de museu, pede para não expor um determinado quadro, pede para não oferecer um determinado curso numa universidade, como se isso fosse competência da comunidade política fazer. E absolutamente não é competência da comunidade política tomar esse tipo de decisão. As decisões que lhes cabem são decisões políticas, no sentido mais estrito da palavra. Ela não pode se miscuir nos assuntos internos de esferas que ela não pode dominar, sob pena de nós regredirmos muitos séculos, né? E começarmos a discutir os cânones da própria ciência. Uma pessoa pode, enquanto indivíduo, se dizer criacionista, não tem nenhum problema uma pessoa comungar essa tese, né? A outra coisa é ela, eleita, querer impedir que a ciência discuta o evolucionismo, conteste, reforce a partir da experiência concreta da ciência. Então, nós estamos perdendo essas referências básicas da modernidade. E isso é muito contraproducente, né? A ponto de nós estamos aqui numa universidade com o prestígio da PUC, discutindo ciência sem censura. Isso é a prova da regressividade que nós estamos vivendo. Nós estamos chamando um debate público para discutir o óbvio.
Eu fico imaginando se esse debate seria chamado em algum país desenvolvido, em algum país com instituições republicanas que estejam funcionando adequadamente. Então, é quase que um sintoma grave do risco que nós estamos correndo, do perigo que nós estamos enfrentando. Promover um debate que há 10 anos atrás não faria nenhum sentido. Eu, quando era ministro da Educação, me recusaria em uma mesa discutir esse assunto. Como assim? Qual o sentido dessa discussão? E hoje o debate é pertinente. Então, se é pertinente, tem alguma coisa bastante errada acontecendo com a nossa sociedade. Obrigado. Obrigada. Eu passo a palavra para o Olival Freire. Bom dia. Eu queria, de início, agradecer à Gurifarm o convite para estar nessa mesa. Queria também agradecer e dizer da minha alegria estar na mesa com o Fernando Haddad e com velhos companheiros, Madalena e Menezes. Eu queria começar, veja, eu acho que vocês propuseram um tema que não é de fácil articulação, ciência sem censura e as ameaças no Brasil pós-2016. Eu queria, então, começar essa minha reflexão fazendo uma citação que me permita refletir sobre essa citação. É uma citação do Hobsbawm no Era dos Extremos. Ele diz lá: nenhum período da história foi mais penetrado pelas ciências naturais, nem mais dependente delas que o século XX. Contudo, nenhum período, desde a retratação de Galileu, se sentiu menos à vontade com elas. Ele faz o fim de citação e ele faz um complemento. Este é o paradoxo que tem de enfrentar o historiador do século. E essa citação do Hobsbawm, eu acho que ela serve para complexificar a ideia que a gente possa ter da relação da ciência com a sociedade, da ciência com a história e, portanto, da ciência com a censura. Especialmente, eu acho que ela pode servir como um antídoto a lições muito simplistas de ciência sem censura é uma história de mocinhos e de bandidos, em que os bandidos estavam na Igreja Católica, os mocinhos estavam do lado do Galileu e, portanto, uma relação muito simplificada do que é que aconteceu. O que o Hobsbawm está nos dizendo é o seguinte: olha, era um contexto da história. Por trás da Igreja, você tinha um setor da sociedade que decidiu partir para o enfrentamento e fazer aquela censura. Então, eu queria fazer duas reflexões, uma de natureza mais histórica e outra mais contemporânea. A de natureza mais histórica é que há uma parte, então, do caso do Galileu, que é mais evidente, que é a condenação do Galileu. Todo mundo sabe, né? Aliás, nessa casa, a condenação de Galileu tem várias reverberações. Eu não me refiro aqui à reverberação de nós estamos na PUC. Eu me refiro aqui de que nos idos de 77 ou 78, numa das SBPCs, o Carlos Chagas, filho, né, que fez parte da comissão que examinou a reavaliação do processo do Galileu pela Igreja Católica, ele fez um relato aqui nessa casa, né, sobre as atividades. Né. Mas, veja, o processo mais conhecido do Galileu é isso, a censura em 1632 e a condenação a uma prisão domiciliar perpétua. Né? Mas outros efeitos ocorreram na mesma época. O Galileu continuou produzindo ciência, e a obra de mais impacto, o Galileu escreveu praticamente 6, 8 anos depois, que é o Duas Novas Ciências, Discurso sobre Duas Novas Ciências. Esse fez a fortuna e a legenda de um editor que estava num país que não praticou a censura, tá? A Holanda. Tá? Quer dizer, esse império, Zé Luiz, que hoje a gente briga no mundo inteiro, porque é um dos impérios que controla o mercado das publicações da Elsevier, o grande logo deles é a publicação da obra do Galileu, que, para escapar da censura, o livro foi contrabandeado da Itália para a Holanda. E, com isso, parte da pujança da atividade científica da Península Italiana migrou também para outros países onde a ciência pode se desenvolver com mais espaço de liberdade. Outro aspecto menos conhecido é que
à época, o Galileu, claro, é o emblema de tudo isso, mas outros pensadores importantes refluíram diante da condenação. O caso mais notável é o Descartes. O Descartes muda o seu plano de publicações, altera o seu plano de publicações por temor à censura, ainda que estivesse também vivendo na Holanda, não? Então, de tudo isso, a conclusão que eu tiro é que o efeito digamos assim, da censura determinada pela sociedade italiana, por parte, falar sociedade italiana naquela época é um anacronismo, né? Mas do que era o Estado, o Ducado de Toscana, o que eram os Estados papais, e também o efeito da condenação pela Europa católica ao Galileu, o efeito foi um efeito multilateral, não foi um efeito circunscrito à condenação, à colocação da obra, os dois máximos sistemas de mundo, no índice dos livros proibidos. Dito isso, então eu passo para os dias atuais para dizer o seguinte: eu acho que se a gente reflete um pouco mais sobre a relação de ciência e censura, eu diria que as relações entre ciência e sociedade são relações de grande complexidade. E, muitas vezes, os próprios cientistas percebem, às vezes percebem com mais nitidez, outras vezes com menos nitidez. Mas eu queria lembrar, a propósito do tema Ciência Sem Censura, que, ao longo do século XX, em 2 momentos, os cientistas decidiram praticar a autocensura por convicções políticas e sociais. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, aliás, a Segunda Guerra já tinha começado na Europa, os físicos tomaram a decisão de parar de publicar sobre a fissão nuclear, porque a fissão nuclear recém-descoberta, a percepção era de que a Alemanha poderia chegar na frente da construção da bomba, então tomaram a decisão de uma moratória. Ninguém publica naquele período. 20 a 30 anos depois foram os biólogos, quando a manipulação genética, a possibilidade de manipulação do DNA ficou mais evidente. O final dos anos 60 e início dos anos 70, ocorreu uma moratória comandada, nesse caso, por cientistas norte-americanos, a moratória na busca de estabelecimento de padrões éticos mais rígidos para dar continuidade à pesquisa. Então, tudo isso, para mim, mostra, portanto, que a relação ciência e sociedade, particularmente a relação da censura com a ciência, ela é um pouco mais complexa. E tudo isso, então, para dizer que eu acho, e o que eu vou dizer tem muita concordância com o que o prefeito Haddad acabou de falar, é que a ciência vive hoje, eu diria, no mundo e no Brasil, ameaças muito poderosas, ameaças que não aparecem na forma de um edito de censura, mas que são formas de pressão sobre a ciência que são igualmente ou mais eficazes do que a censura que se abateu sobre a ciência na origem da ciência moderna, que se abateu sobre a obra do Galileu. Eu queria primeiro falar 2 ou 3 palavras sobre a situação da ciência no mundo, porque eu acho que a situação no Brasil é mais grave do que a situação que nós estamos vivendo no mundo, mas parte do preço que nós temos a pagar é de que nós sofremos um golpe parlamentar para o tema que é do nosso interesse, num contexto em que a ciência atravessa dificuldades. Algumas das dificuldades exatamente que o Hobsbawm chama a atenção desse mal-estar da ciência, do contexto histórico com a ciência. Por razões que eu não quero aqui me estender, mas nós temos uma resistência, eu diria, difusa à ciência no mundo. O problema das vacinas, o problema do retrocesso na vacina, é um problema que está presente no mundo, não é um problema só do Brasil. Eu vi os dados hoje, o governo, vacinas que previsão era 95% de cobertura, estão finalizando os balanços agora aqui no Brasil com 80%. Os epidemiologistas sabem que uma vacina que a previsão é dar cobertura de 95%, ter chegado numa cobertura de 80%, significa que não teve efeito, porque para as doenças transmissíveis, se você não chega a um patamar mínimo de cobertura, você não atingiu. É assim que o sarampo e outras doenças têm voltado no mundo. Então, você tem o problema das vacinas e você tem o problema do aquecimento global. A enorme desconfiança sobre a possibilidade de nós estarmos vivendo um processo de aquecimento global
por razões antropogênicas no mundo. E quem ultimamente tem comandado esse descrédito é nada mais nada menos do que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, não? Que joga com o último inverno nos Estados Unidos, ele foi para o Twitter e disse, não, tem inverno, o inverno está mais frio, então não tem aquecimento global. Quer dizer, jogando, portanto, com o mais raso senso comum que você possa ter sobre o que é o clima, porque qualquer pessoa minimamente informada saberia dizer que você não pode tirar da conclusão de o que está acontecendo nesse inverno, nesse verão, uma conclusão sobre aquecimento global em escala planetária. Então, nós vivemos, portanto, eu diria que no mundo inteiro, um período de dificuldades para a credibilidade da ciência na sociedade, não é? E no Brasil, eu acho que tudo isso, então, tem sido agravado pelas consequências que nós estamos vivendo, consequências, eu não hesito de usar as palavras, consequências de uma onda obscurantista que paira sobre a sociedade brasileira. Eu diria que essa onda obscurantista, só no esforço de sistematização, ela responde talvez a 2 ou 3 aspectos. O primeiro, o Haddad já acentuou, é a restrição orçamentária. Ou seja, num país que formou um parque científico importante no século XX, um país que foi capaz, a gente conversava com Menezes antes de começar, um país que foi capaz de ter experiências extremamente positivas como o desenvolvimento de tecnologia para a exploração do petróleo em alto mar e do pré-sal, desenvolvido numa relação fundamentalmente entre a Petrobras e a COP no Rio de Janeiro, particularmente hoje o CEMPES, né, o Centro de Pesquisa da Petrobras. Um país que foi capaz de desenvolver uma relação também virtuosa entre a criação de um instituto, o ITA, a criação de uma empresa e finalmente deu na Embraer. E um país que, mesmo no período do regime militar, foi capaz de desenvolver uma outra relação extremamente produtiva entre a Embrapa, o agronegócio, mediado por um resultado científico da maior importância, que são os resultados da Johanna Doberheim. Esse país que foi capaz de constituir instituições sólidas, respeitadas internacionalmente, agências de fomento sólidas, CNPq, CAPES, FINEP, FAPESP, essas instituições hoje estão reduzindo dramaticamente, aqui a FAPESP, os efeitos ainda não são tão sensíveis, mas estamos reduzindo dramaticamente o financiamento. Então, portanto, é uma forma de censura você retirar o gás da ciência. Você retira o gás, você retira a possibilidade de continuar a prática da ciência, você retira a possibilidade de motivar jovens para continuar a atividade científica, porque você reduz bolsa. Então, essa é uma primeira faceta. A segunda faceta, eu diria que é o que a direita, que chega ao governo depois do golpe, e a centro-direita, e aí, eles têm flertado com o obscurantismo. O que é que eu digo flertado? Vamos pegar o exemplo da escola sem partido. Não? Quando você aperta, no final das contas, o governo, o Mendonça, retirou um pouco o apoio explícito à escola sem partido. Mas antes, os primeiros gestos do Mendonça é receber o cara que propugnava a ideia da escola sem partido e o Alexandre Frota. Então, o recado dado para a direita num país inteiro foi o seguinte, tem que ir para... E aí você teve, então, a multiplicação dessas coisas ligadas, digamos assim, à ideia da escola sem partido. A escola sem partido, a ideia da escola sem partido levou à ideia da interferência na autonomia da universitária, como na autonomia dos cursos, que o Haddad acabou de enfatizar isso. Eu devo dizer para vocês, eu tive como pró-reitor o desafio de conversar com o juiz que, motivado por um vereador do DEM em Salvador, o vereador entrou com recurso para paralisar a oferta da disciplina sobre o golpe. 30 minutos conversando com o juiz, e eu saí da conversa arrasado, não pelo que seria a decisão do juiz, porque eu percebi no final que ele ia tomar uma decisão salomônica de não conceder a liminar. Mas o significado daquele gesto. Eu fui para a conversa, uma conversa informal, como pró-reitor de pesquisa de uma universidade, para explicar para um juiz como funciona, explicar exatamente isso, como é a decisão de oferta de uma disciplina, porque a
cabeça do juiz, né, misturava coisas como de que o professor poderia reprovar os alunos que fossem defender a ideia de que não tinha havido golpe. Eu disse, mas é desconhecer o que é não há antecedente nas universidades brasileiras de um aluno ser reprovado num curso de graduação ou de pós-graduação por defender ponto de vista A ou B. Ele terá que defender bem o seu ponto de vista. É isso que é. Mas o que é mais dramático é que, no final da meia hora, restava nas mãos de um juiz de primeira instância a possibilidade de, se lhe desse na telha, tomar a decisão de dizer o seguinte, não, proíbe a universidade, proíbe a oferta do curso. Mas o último aspecto, e com isso eu caminho para finalizar, o último aspecto, digamos assim, das ameaças que pairam sobre a produção da ciência, eu diria que que a crise política desencadeada pelo golpe parlamentar que nós tivemos, ela tem contaminado as universidades, tem contaminado o ambiente universitário, trazendo para dentro das universidades um ambiente de medo e de insegurança, como nós não poderíamos nunca ter imaginado. E, antes de exemplificar isso com, sei lá, 2 ou 3 exemplos, eu diria o seguinte, aqui, para mim, paira o risco maior. Qual é o risco maior? Nós somos um país que nós temos 100 anos de instituições universitárias, não mais do que isso. E nesses 100 anos nós fomos capazes de destruir 2 universidades. Destruímos a Universidade do Distrito Federal e destruímos a UNB. E aí, quando eu estou falando destruímos, ainda que eu não tenha nenhuma identidade, nem com o Estado Novo, nem com a ditadura militar, que destruiu a Universidade de Brasília, essa destruição foi feita nos marcos da sociedade brasileira. Então, se a gente olha para a história, a gente teria que ter as elites políticas nesse país, que foram capazes de criar a USP, essas mesmas elites políticas e sociais deveriam refletir e pensar que destruir uma universidade é muito mais fácil do que construir, desculpem, estou finalizando, é muito mais fácil do que construir e consolidar uma universidade. E nós esvaziamos a experiência a UNB que existe hoje, nada tem a ver com a UNB original, pensada por Darcy Ribeiro, cujo setor dos institutos básicos era liderada pelo professor Roberto Salmeron. E a Universidade do Distrito Federal, essa não teve nenhum análogo, ela foi literalmente a universidade pensada por Anísio Teixeira. Então, nesse cenário, algumas das coisas que têm acontecido no Brasil têm trazido um ambiente de insegurança para dentro das universidades sem limites. E eu queria ilustrar essa insegurança com 2 casos, e com isso eu finalizo aqui a minha intervenção. O processo ao qual Elisaldo Carlini teve que responder. Você imagina um professor de quase 80 anos de idade que se dedica sistematicamente a pesquisar efeitos médicos e efeitos biomédicos, digamos assim, de certas drogas, como a droga ligada à cannabis sativa, ele tem que ir numa delegacia de polícia para se explicar de que ele, com a sua pesquisa, não estava fazendo propaganda do uso da maconha. E o outro exemplo é o que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina. Quer dizer, qualquer gestor hoje de projeto de pesquisa, não precisa chegar reitor, ele pensa 2, 3, 4 vezes no que ele vai fazer, porque o que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina é isso, acabou de sair o resultado do inquérito. O resultado do inquérito não tem nenhum elemento de convicção que tenha levado... aliás, a decisão do STF de proibir daqui para frente conduções coercitivas mostra, como alguém disse, agora o pró-reitor pode ressuscitar. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina pode ressuscitar, porque o inquérito não levou a nenhuma conclusão que apontasse a responsabilidade dele na história, e as conduções coercitivas, que certamente é o que desencadeou o ato de suicídio do reitor Cancelier. Então, como está condenado do STF, a gente pode fazer a volta à história e ele pode ressuscitar. Mas o impacto que vocês possam imaginar de um procedimento como esse na vida de uma universidade é algo que
é difícil de ser mensurado, é difícil de ser quantificado. Por isso que eu digo, eu acho que vivemos hoje ameaças, verdadeiros espectros de obscurantismo rondando a sociedade brasileira, as universidades brasileiras e, portanto, rondando a ciência brasileira. Obrigado. Professor Luiz Carlos Menezes, obrigado, Olival. Com a palavra. Bom, ter sido antecedido pelo Haddad e pelo Olival é uma coisa que até dificulta a tomada do ponto, porque os aspectos gerais e específicos já foram bastante explicitados. Portanto, eu vou procurar, para começo de conversa, não ser repetitivo, não é? Mas, sintetizando, o momento que a gente vive agora, no último ano, quase par de anos, tem um impacto, sim, muito duro sobre a ciência. Eu diria, o impacto maior não é sequer essas tentativas de censura explícita, a qual a universidade reagiu bem, a meu ver, e contestou. Claro, tem que conversar com o juiz, etc., mas isso é parte de um lamentável folclore de retrocesso político. O impacto mais duro foi no corte aos financiamentos. Há muitas universidades que estão à míngua para fazer o seu arroz e feijão, o seu básico. Isso não vem separado da questão da gestão. O Ministério de Ciência e Tecnologia, sendo fundido com comunicações e entregue para o Kassab, o que, quer dizer, a ciência é uma subcoisa que nos interessa pouco. Quer dizer, houve um claro movimento de desprezo à condução da ciência. Esse foi o grande impacto, né? Os outros, toda vez que você tem alguém que é retrocesso, que é atraso no poder, você tem esse embate de tentativas de censura. Mas a censura mais dura à ciência foi o corte de recursos e a mudança de gestões na condução da ciência. Agora, isso não é novo, isso não é só Brasil, e eu gostaria de, para não reeditar o que já foi dito por Haddad e Olival e que eu subscrevo, eu vou colocar a questão da relação ciência, sociedade, política e poder num plano um pouco mais amplo. A discussão aqui é o livro político, né? A temática é o livro político. Qualquer livro é político, não é o livro de ciência, de ciência humana e de sociologia que é político. É político o Vermelho e Negro do Stendhal, é político o Mein Kampf do Hitler. Quer dizer, mas é político também toda a obra poética do Benedetti. Então, não há o não político. E assim como não existe o livro não político, não existe ciência neutra. A ciência tem uma tomada de posição. E a autonomia da ciência, a ciência não censurada, isso tem que ser da natureza da ciência. A ciência censurada é não ciência. E não importa se o governo é socialista ou capitalista. Se você olha o que aconteceu na União Soviética com o Lysenko era um cientista da área biológica, associado ao poder soviético, que produziu um atraso de décadas na ciência soviética, porque interveio. Só pode funcionar, só pode fazer ciência aquilo que produz isso ou aquilo. E ele estava equivocado, e esse passou a se chamar lysenkismo, essa intervenção na ciência soviética, que foi um belo atraso. Eu estou dizendo isso para tirar da questão de, não, agora é a direita, é quando é a esquerda. Cuidado, o que é direita e o que é esquerda. A autonomia da ciência é importante para que haja ciência. E não existe ciência separada do poder. É bom que se diga isso também para a gente não ter essa ilusão de usar essa ciência livre. Então, a ciência está ligada ao poder. Quer dizer, Isaac Newton, que é o grande herdeiro de Galileu, de Kepler, e ele disse isso, eu estou montado nas costas de gigantes, ele foi... Hoje seria presidente do Banco Central na Inglaterra, tá certo? Ele dirigiu a Casa da Moeda inglesa, sabia fazer as contas. Então, a ciência e a proximidade com o poder, ela é dada desde sempre.
E a busca da autonomia para que a ciência funcione com liberdade é absolutamente essencial. Então, nós estamos diante de uma contradição permanente que é o tempo todo objeto de debate, como nós estamos debatendo aqui. Então, agora, nós temos, especialmente no século XX, mas desde sempre, desde os últimos poucos séculos, uma outra relação delicada que não é ciência-Estado, que é essa que nós estamos discutindo, mas é ciência-mercado. Boa parte dos prêmios Nobel dos últimos tempos já estavam trabalhando na empresa privada. Isso traz um outro problema que não é o da censura, é o da patente. Quer dizer, você produz uma ciência que deixa de ser imediatamente partilhada, ela é patenteada e, portanto, ela já tem dono. Isso produz uma outra complicação para a produção científica e para a ciência como construção humana. Eu acho que o compreender essas muitas relações e buscar o espaço em que a ciência se desenvolva com liberdade, com autonomia essencial, não é coisa simples. E eu acho que a gente vive hoje um retrocesso significativo na política e com impacto sobre a ciência. Então, quando a gente vê o que acontece com a Rússia, com a Turquia, com os Estados Unidos e com os governos que estão no poder nesse momento, para pegar 3 países bem expressivos, nós estamos diante de uma autoridade que é autoritária, ou seja, que restringe liberdades no sentido mais amplo. E cada uma do seu jeito. Eu não estou dizendo que o Putin é a mesma coisa que o Trump, mas que tem o mesmo tipo de atitude autoritária sobre os seus países, não tem minha dúvida, vale a mesma coisa para o Erdogan. Então, é nesse mundo de graves contradições políticas e de retrocessos que a defesa da autonomia do pensamento é importante. Porque, se nós estamos na retaguarda agora e no atraso, nós vamos ter que achar o jeito de ir para frente. Quer dizer, olhando essas contradições, com toda a abrangência, relação ciência, universidade, Estado, mercado, que a gente vai achar saídas. E não se extradizar, agora vão acabar com o mercado, é só Estado. Já deu no que deu. Né? Então, é preciso, sim, olhar com clareza e com amplitude o conjunto dessas contradições e defender teses que já se chamaram iluministas, que já se chamaram socialistas. Eu acho que há uma reinvenção esperando a condução do mundo e nós temos que produzir uma educação capaz de produzir esses reinventores que não somos nós. Quer dizer, eu costumo brincar, é fácil fazer autocrítica dos outros. Qual é a autocrítica real que nós, acadêmicos, pensadores políticos e tal, precisamos fazer? E a pergunta sincera e difícil é onde é que nós erramos. Nossa universidade, por exemplo. Nós temos uma universidade hoje que, não por conta de nenhuma ditadura ou de nenhuma direita, se autocensurou na linha do produtivismo, que é herdeiro do publish or perish norte-americano, que hoje vira cultivar o seu próprio currículo Lattes. Certo? Isso não foi produzido pela direita, isso foi produzido pelas comissões de pares de nós cientistas mesmo, lá nos órgãos centrais, produzindo uma linha de intervenção, de um produtivismo, que pode ter até algum resultado, mas, junto com o seu resultado medíocre, diga-se de passagem, trava um pensar mais profundo, mais crítico. Então, é preciso que a gente reveja alguns dos nossos próprios paradigmas da vida universitária para a gente ganhar a liberdade que nós precisamos para pensar o novo. E pensar o novo é se libertar de alguns constrangimentos que é do alinhamento puro e simples. Muitas vezes você tem uma censura colocada em certos âmbitos que tem uma maioria com um certo pensar,
E essa censura trava o debate. Muitas vezes, a intervenção do Estado é polar porque ela quer certos resultados. A ciência no Brasil, ciência experimental, poderosa, forte, surge, por que não dizer, com o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. Ora, ele é produzido por uma intenção de tornar o Brasil potência nuclear. É o almirante Álvaro Alberto. Então, nós temos aí uma intenção de governo que promove uma ciência. Claro, isso depois se modifica bastante, por sorte, aliás, a corrida armamentista Brasil-Argentina, que a gente teve que desarmar, era um grave equívoco, como houve a corrida Índia-Paquistão. Ora, o CNPq passou a ser um importante instrumento de transformação, de produção científica, etc. E o constrangimento do CNPq a um Ministério de Comunicações foi um atraso. Mas é preciso que a gente aprenda a trabalhar nas contradições. Evitar a posição, eu fico aqui na minha trincheirinha do meu pensar ideológico X e eu sou contra tudo mais. Isso é outro tipo de censura. Nós temos que conviver com a variedade. E conviver com a variedade significa, sim, ter princípios. Eu acho que os aspectos éticos da ciência e da política são muito importantes e não são diferentes, é a mesma ética que tem que presidir os dois fazeres. E, às vezes, a gente tem que sair do conforto das nossas certezas. A alma da ciência não é a certeza. A alma da ciência é a dúvida. A certeza é a alma das convicções religiosas, que não têm que ser combatidas pela ciência. Nós temos que conviver com as certezas, mas viver na dúvida. Quando você estabelece a censura, é quando você proíbe a dúvida. O certo é isso. Esse trabalhar contradições, esse viver na dúvida e respeitar as certezas, é aí que mora a dificuldade de trabalhar, ao mesmo tempo, com liberdade e com ética. A ética é o que nos constrange, e é preciso ética. Toda ética é política. Moral é outra coisa. Moral são os costumes estabelecidos, etc. Agora, a ética é uma tomada de posição individual relativamente ao mundo. O cientista tem que ser essencialmente ético e, portanto, ele mesmo é capaz de estabelecer os seus constrangimentos. Né? Acho que Haddad e Olival já tocaram nisso de uma certa maneira. Há uma coisa delicada com a ciência no Brasil também, que foi a distância que a ciência ganhou da educação. Lamentável distância. E eu praticamente deixei de ser cientista, me tornei educador, chocado com essa distância. Nós temos uma das piores educações científicas do mundo e temos uma ciência relativamente desenvolvida. O abismo que se construiu nisso, curiosamente, teve a ver com a democratização da educação. Nós praticamente universalizamos o acesso à educação básica, ampliamos bastante o acesso ao ensino médio, superior, etc., mas fizemos isso às custas da qualidade e da depreciação da função do professor. Portanto, nós temos uma péssima educação científica, é parte da degradação qualitativa da nossa educação. Sem esse trabalho, nós estaremos perdidos. Se nós não formos capazes de produzir gente capaz de fazer o que as máquinas não fazem, e as máquinas estão fazendo quase tudo, máquinas e sistemas. O que é que as máquinas não fazem? Elas não têm critério prático, não têm critério estético e não têm critério ético. Ora, como é que você forma gente com critério ético se isso não for vivido na escola? Se a escola não problematizar o seu contexto. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não é uma fórmula. O jovem ou a criança tem que ser capaz de olhar o IDH nas condições sanitárias de educação do seu bairro. Ou ela não entendeu o IDH, aquilo é uma forma para passar na prova e esquecer.
E eu estou pegando um tema de geografia para não dizer que só estou falando de física. Agora, se você não se apropria da sua ciência, se a ciência que você vive na escola é a ciência dos outros, para passar na prova e esquecer, não precisa. É melhor tirar isso do currículo. Então, nós temos tarefas nesse país de construção de uma educação decente, e isso depende de estabelecer uma ponte entre o pensar científico e o pensar educacional. E quando eu falei em autocrítica, eu não consegui. Olha, não me faltou espaço. Estive nos conselhos da CAPES, coordenei parâmetros curriculares nacionais, estou acompanhando agora esse complicado esforço das bases curriculares. A gente deu errado, não deu certo. E eu não sei quais são os passos agora para dar esse andar de qualidade. Nesse momento, nós estamos andando para trás. Estamos perdendo espaços democráticos, Brasil e mundo, e não somos só nós estamos num tempo obscuro. Né? Eu conversava com o Olival, ele tinha essa menção ao Hobsbawm. No livro do Hobsbawm, que o Olival mencionou, ele termina com uma frase que, para mim, é a grande advertência. É o Era dos Extremos. Ele termina com a seguinte frase: nós não sabemos para onde estamos indo. Se vocês concordam comigo, vocês sabem como é que a gente chegou aqui, mas não sabemos para onde. Se nós tentarmos lidar com o próximo milênio, com os mesmos instrumentos com que nós tratamos o milênio passado, nós vamos ser derrotados. E o preço da derrota é a escuridão. Ou seja, nós estamos num momento muito delicado da história humana. Você tem grandes nações indo para uma atitude xenofóbica, isolacionista, né? E essas lideranças que eu mencionei, elas são, de alguma maneira, expressam parte do seu pensar, parte da sua população. Então, há um problema de natureza política e ética que não é só porque fulano assumiu o poder. Ele não tomou o poder, nenhum desses tomou o poder mano militar. Portanto, há um embate de conceitos, e eu acho que a ciência livre é absolutamente essencial para isso. Ciência da natureza, ciências humanas e as artes. E, portanto, nós estamos num momento de uma muito importante luta, e, portanto, a autonomia, a liberdade da ciência é parte da reconstrução de um futuro no momento em que nós estamos no atraso. Então, não subestimemos a importância desse momento e a delicadeza dos próximos passos. Eu transbordei um pouco do item para não reeditar o que tinha sido dito pelo Olival e pelo Haddad, com o que eu concordo completamente, e já peço um pouco de desculpas por ter ultrapassado o tema. Muito obrigado. Bem, apesar da tristeza de termos que debater uma ciência sem censura e uma escola sem censura, eu acho que todos concordam comigo que nós tivemos uma mesa muito proveitosa, com intervenções muito objetivas, muito claras, e que se complementaram, e, portanto, formaram um conjunto que nos ajuda no debate, porque nós temos a tarefa de continuar esse debate, não é? E levar esse debate até o fim e a vitória. Nós ainda temos 15 minutos do nosso teto, então, como prometido, se alguém quiser fazer usar da palavra, depois eu posso passar para a mesa, para considerações finais, mas existe um teto. O Haddad, por exemplo, precisa sair meio-dia em ponto, então nós vamos ter que ser objetivos para poder dar conta desse novo momento. Pode falar. Bom dia. Em primeiro lugar, parabenizar a contribuição de todos. Haddad, quando você fala que há 10 anos seria impensável uma mesa com a temática da ciência sem censura, eu fiquei me perguntando aqui, quantos séculos, aliás, nós retrocedemos
quando estamos aí vendo grupos defendendo, realizando simpósios, colóquios e congressos com a temática de que a Terra é plana, quanto tempo retrocedemos quando temos visto isso aí, né? E, em paridade a isso, eu queria perguntar uma coisa sobre dois prismas, assim, tangendo as eleições desse ano. Em 2014, eu, pelo menos, não vi com tanto maniqueísmo como vi em 2010, e isso sobre ciência e também um pouco sobre ética ou bioética, se quisermos assim entender. A gente viu, semana passada, os deputados na Argentina legalizando a questão do aborto, né? A legalização do aborto naquele país. Então, eu acredito que, assim como 2010, essa questão vai estar muito presente esse ano na questão das eleições presidenciais, e eu acho que isso vai estar em pauta. Então, como lidar com isso, né, a pessoa depositando o seu voto num candidato, baseada somente nisso, né, o país aí num colapso econômico, e a pessoa não, ela vai estar olhando para a questão que ela acha que o candidato está com ela na questão da bioética. E sobre o Escola Sem Partido, eu acredito que também, né, em 2016, por exemplo, eu me lembro de uma fala do Crivella e do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, né, eles concordando sobre a questão do Escola Sem Partido, e muitos eleitores, né, dando credibilidade e voto nesse quesito. E, assim, quando você fala qual autoridade que vai decidir o que é belo, bom e verdadeiro, né, segundo esse projeto, até eu ajudei a derrubar o projeto no município. O que o projeto fala, Haddad, é assim, que tem que ser fixado nas salas de aulas um cartaz dizendo os direitos e deveres do aluno e os deveres do professor, de acordo com a convicção moral e religiosa dos pais dos educandos. Entendeu? Segundo eles, não é o Estado que tem que colocar a goela abaixo dos alunos a concepção, por mais pluralista que seja, conforme a Constituição Federal. O Estado, nesse caso, tem que ser mínimo. Tem que primar pelo interesse dos pais. Enquanto no aborto, não. O Estado tem que ser censor nessa questão do aborto, tem que criminalizar. Né? Essa ambiguidade própria da subjetividade de alguém que pensa assim. Então, eu queria jogar essa pergunta, claro, aberta para a mesa, mas gostaria de ouvi-lo mais sobre esse sentido. Obrigado. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Não? Então, eu vou passar para o Haddad, que foi mencionado. Olha, o Menezes falou uma coisa muito importante, né, que é o déficit de educação científica nas nossas escolas. E, na minha opinião, a melhor maneira de combater o obscurantismo, e, no caso do que você falou, o oportunismo político, sabe, que é lidar com sensibilidade das pessoas para angariar apoio político, distorcendo fatos, viesando informação, criando problemas e, ao invés de procurar estabelecer critérios para a superação desses mesmos problemas, é a educação científica. Eu acho que nós temos, por exemplo, no ensino médio, a gente tem se dedicado muito a estudar o ensino médio, porque, se você pegar os indicadores educacionais no Brasil, nós tivemos, não estou aqui falando de governo, tá? Vou pegar desde a Constituinte de 88, para não ficar fazendo proselitismo aqui de governo. Mas o fato é que o Brasil, recentemente, depois de um século de subfinanciamento, porque nós estamos falando de um atraso de um século no Brasil. Não adianta a gente ficar se queixando do estado da educação hoje, sem deixar de lembrar que nós passamos o século XX fazendo o oposto do que toda nação desenvolvida fez. Todo mundo investia em educação, nós não. Nós começamos a investir em educação a partir de 88, do século passado, e mais fortemente faz 10 anos. Não é? Eu tive o privilégio de viver o processo de mudança do patamar de investimento público na educação. Não é? Então,
nós estamos pagando um preço altíssimo pelo descaso com a educação. Porque educação, a primeira coisa que você faz para medir qualidade da educação é saber se você educou os pais dos educandos. Você educou os pais? Não. Então, você vai o quê? A escola vai fazer milagre? A escola não faz milagre, é geracional. Então, se você levar em consideração, quando você... Eu acho terrível quando comparam o desempenho no PISA do brasileiro, o brasileiro de 15 anos em relação ao finlandês de 15 anos. Eu fico me perguntando, mas alguém fez a conta do avô do finlandês? Do pai do finlandês? Para chegar no finlandês de 15 anos? Então, a gente desconsidera tudo que nós não fizemos para pegar a escola e o menino de 15 anos agora. Nós estamos fazendo essa conta agora, porque é possível fazer, para verificar o efeito geracional e o efeito do subfinanciamento público na vida das nossas crianças e jovens. Voltando à sua pergunta, nós precisamos de mais ciência na escola, e, sobretudo, no ensino médio. O ensino médio é o momento em que o educando está mais propenso, né, está numa fase da vida que está muito propenso a conhecer, porque ele está mais curioso do que nunca, ele aguça a curiosidade. O jovem, né, até pela questão hormonal, ele está querendo novidade, querendo entender as coisas. A gente está educando corretamente para tratar dos assuntos que você mencionou? A gente está dando uma educação, por exemplo, biologia humana. Será que nós estamos dando um curso de biologia humana no ensino médio que faça ele compreender os efeitos do consumo de qualquer substância sobre o corpo dele, por exemplo? De açúcar, álcool, até psicotrópicos. Ele sabe o que está acontecendo com o organismo dele na presença excessiva dessas substâncias? Ele sabe o efeito do esporte e do sedentarismo sobre o próprio organismo? A menina está educada para entender a gravidez na adolescência ou os jovens DST/AIDS? Será que nós estamos dando conhecimento científico? Não estou aqui falando de moralismo, de dizer o que é certo e o que é errado. Estou falando de conhecimento científico para esses jovens cuidarem da sua própria vida, serem agentes ativos do seu próprio destino, estarem conscientes dos riscos e das oportunidades que a vida está oferecendo. Eu acho que nós temos que reforçar, até para enfrentar de forma adequada os problemas que você mencionou, nós temos que munir esse jovem de conhecimentos que hoje ele não tem. Então, quando a gente discute base nacional, curricular, nós temos que perguntar, porque assim, o conhecimento que nós vamos acumular durante a vida é finito, concorda? Nós não vamos saber tudo, né? Bom, se é finito, nós temos que ir ao encontro desse jovem para saber exatamente quais são as suas preocupações. Nós podemos ter um currículo muito mais interessante no ensino médio, se a gente entender que esse processo começa a ficar mais dialético, no sentido aristotélico do termo, no ensino, a partir do ensino médio. Né? Porque o processo de individuação, ele começa desde o nascimento, não tem dúvida. Mas tem momentos da vida que ele é mais agudo, esse processo de individuação. São momentos da vida em que ele se pronuncia com mais força. E, certamente, a juventude é esse momento, é um desses momentos. Então, se a gente souber dialogar e expor ao aluno, ao conhecimento que mais faz sentido para ele, eu estou citando um exemplo em função da tua pergunta, mas poderia citar muitos outros, né? Assuntos que efetivamente envolveriam a juventude num debate de questões públicas relevantes. E a questão da saúde, por exemplo, eu acho que é muito desvalorizada no currículo, por exemplo. Saúde nesse sentido mais amplo. A pessoa saber lidar com o próprio organismo, as nossas meninas, os nossos meninos, eles estão no momento da vida em que estão tomando decisões, já com algum grau de autonomia, sem ter a menor consciência dos efeitos dessas decisões sobre o seu futuro. Então, eu acho que nós temos que adensar o debate. Então, é mais ciência, e não menos ciência, que vai fazer a diferença. Né?
Então, eu iria por esse caminho, pensar, base nacional curricular, vamos pensar. Eu defendia, você também passa o tempo no MEC, por exemplo, nós deixamos um Plano Nacional de Educação que tinha alguns pressupostos. Por exemplo, a Prova Brasil de 9º ano já deveria ter, segundo o Plano Nacional aprovado, uma prova de ciências. O Enem não tinha ciências, passou a ter humanidades e ciências da natureza. O velho Enem não tinha nada disso. Era matemática, pouca matemática e interpretação de texto. Nós sofisticamos o Enem. Ele passou a contar com filosofia, com sociologia, com ciências humanas, com ciências da natureza. Não tinha nada disso. Então, as escolas não tinham foco nisso. Agora, o Fundamental 2, por que não introduzir uma Prova Brasil de Ciências? Será que o menino com 14 anos não tem que ter noção do que é ciências, pelo menos ciências da natureza? Hoje ele não tem. Você fixa na matemática e no português, e olhe lá, e despreza tudo que ele deveria já saber para a sua faixa etária de conhecimento científico. Por que o PISA tem ciências e a Prova Brasil não tem? Então, eu acho que o que o Menezes colocou, muito importante, e só queria fazer uma referência aqui ao que o Olival também colocou, que é a questão do dinheiro e da ciência. Né? Que, assim, você pegar a indústria de fármacos, conhecimento sobre fármacos, conhecimento sobre os efeitos de fertilizantes sobre a saúde humana, conhecimento, tudo isso tem viés hoje. Quer dizer, não é a gente fica falando do poder e da ciência, né, da censura que vem do poder, esquece muitas vezes do viés que vem do dinheiro. Né? Então, nós estamos perdendo autonomia também em função de que as grandes corporações têm interesses próprios em relação a vários temas, né, que vão desde o efeito da emissão de carbono sobre a temperatura média da Terra, até o efeito sobre o solo, do uso descalibrado de fertilizantes, ou hormônios, no caso da pecuária, ou uma série de coisas que muitas vezes a ciência se vê inibida. Ou então a prescrição de medicamentos para toda e qualquer enfermidade. Isso tudo, a calibragem disso tudo, que é tão importante, às vezes sofre o efeito da propaganda enganosa, do dinheiro oferecido para centros de pesquisa, que já direcionam o conhecimento humano para uma ou para outra direção. Então, nós temos que tentar preservar, tanto quanto possível, esse espaço de autonomia da comunidade científica para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento validado por critérios objetivos, testados empiricamente. Isso vale também para algumas questões que você colocou, em que as pessoas estão desavisadas sobre o que de fato se passa. Professor Luiz Carlos. Quero só pegar um aspecto que o Haddad levantou e que me parece bem central, que é a nossa questão do ensino médio. Ele está correndo risco, e está correndo risco sob uma lei gravemente equivocada, colocada de cima para baixo, de uma forma apressada. Você pode até entender que haja, quem sabe, algum tipo de boa intenção no sentido da profissionalização, etc. Mas, olha, contradições. Queremos que haja 1.400 horas por ano, ou seja, você vai somar 3 vezes 1.400. Mas a chamada Base Nacional Comum só vai ocupar 1.800 horas. Ora, a base é alicerce. Você não faz alicerce para menos da metade do prédio. Então, de que forma essa base tem que fundamentar o conjunto do ensino médio, fica... Nós já vivemos uma coisa muito parecida há cerca de 50 anos atrás. A Lei 5692, de 1971, em plena ditadura, essa lei simplesmente não pegou. As escolas pré-universitárias fingiram e as escolas públicas simplesmente não fizeram, porque não tinham como. Ora,
Há uma propaganda que vocês devem ter visto na TV, diz, agora o ensino médio está ótimo, o jovem tem toda a liberdade de escolher. Metade dos nossos municípios tem, no máximo, uma escola de ensino médio e não consegue pôr professor nem por arroz e feijão. Agora você vai fazer a variedade na mistura? Quer dizer, há uma porção de mentiras que estão virando propaganda de TV, que produzem ilusão, e tem que mudar o ensino médio. Não estou dizendo que não tem que mudar, mas não é com essa lei. Essa lei tem que ser mudada. Então, são embates legais que nós vamos ter que enfrentar para poder dar os passos possíveis daqui para frente. Como é que ela foi aprovada? Ela foi aprovada por um legislativo que está de joelhos, está completamente acaudilhado. Aliás, quando houve o acordo nuclear com a Alemanha, nós vimos isso novamente. Só 2 dos parlamentares, naquela época, votaram contra o acordo nuclear, que era a Alemanha querendo se livrar de uma coisa que ela já não queria, e continua não querendo, aliás, indo na direção de uma energia mais limpa, mais renovável, etc., e nos vendeu. Ali continha, por exemplo, uma usina que nunca veio à prática, era mentira. Um método de enriquecimento de urânio que não existia, não tinha dado certo no mundo, e a gente comprou essa porcaria. Aliás, até hoje nós estamos com essa sucata tecnológica aprovada às pressas por um Congresso que estava de joelhos. Mesma coisa com essa lei do ensino médio. Então, a reconstrução da relação democracia, educação, ciência precisa ser feita, mas precisa ser feita a partir da consciência clara do que é, e nós estamos em ano eleitoral. E, portanto, fiquemos muito atentos aos programas. Cuidado com nomes. Nós temos que ficar muito atentos aos programas. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem quer que vá governar vai fazer um governo lidando com o contraditório. Mesmo porque o atual Congresso votou para si mesmo uma quantidade enorme de recursos para sua automanutenção. 3 bilhões por baixo. Ora, como é que nós vamos conduzir esse ano político pensando programas? E como é que nós vamos usar redes sociais e outros recursos para fazer uma campanha que contradiga essa condição que nos confina? Eu acho que o ensino médio é um belíssimo exemplo de uma coisa que a gente tem que botar foco. Se você olha a lei que o Haddad mencionou, que foi a partir da Constituição de 88, que já tem uma sinalização para uma base curricular, a Lei de Diretriz de Base de 96. Ela não precisava ser mudada. No que toca à ciência, tem um item do ensino médio que é compreender os fundamentos científico-tecnológicos da produção moderna. Está dada aí articulação, ciência e tal. Essa lei que foi aprovada é uma modificação equivocada numa boa lei. Nós temos que olhar essas coisas, porque diz, a lei, ora a lei. Claro, como assim com 6292, essa lei não vai pegar, mas ela tem que ser mudada para sinalizar na direção correta. E mudada conversando com professores, conversando com associações, conversando com as entidades. Eu acho que na base que até agora foi aprovada, de ensino fundamental e infantil, não há grandes danos, há até sinalizações corretas. Para não dizer, não, eu sou contra tudo. O que é correto na sinalização que está dada? As habilidades são fazeres que os estudantes têm que realizar. Eles não têm que ouvir discurso. O currículo é o percurso da atividade de quem aprende, científico, social, e não a lista do discurso de quem ensina. Isso está dado corretamente, a meu ver, nas versões para o ensino infantil e fundamental. Tem muita coisa para corrigir, mas isso está na direção correta. O ensino médio é a bola da vez, a gente tem que olhar com muito cuidado, e eu sou grato ao Haddad nos chamar a atenção para isso. Bem, na fala do professor Luiz Carlos, uma pessoa pediu para fazer uma intervenção, eu vou pedir que seja rápida, depois eu passo para o Olival. Por favor.
Bom, foi muito interessante, porque a articulação, quando se fala em ciência, a educação aparece, né? Porque o ensino de ciências, porque para conhecer ciência tem que estar fundamentado no ensino de qualidade. E o que está por trás disso tudo, que não apareceu aqui, eu queria trazer à tona, é o professor do ensino médio. Né? Então, a valorização do magistério, que a gente veio num pique muito grande com o PIBID, com o Parfor, com o próprio Observatório da Educação, que eu tive o prazer de ser coordenadora de um desses projetos, de valorizar esse professor. Não é? Porque é com ele que se dá. Então, a base curricular, desculpa eu falar assim, meio assim, pode ser qualquer uma, mas se não tiver o professor, certo? Então, e o que está precisando, que a gente vê na nossa experiência, né, professor Luiz Carlos, desde o GREF, do GPEC, não é? Esse diálogo entre a universidade e o professor da escola básica é fundamental. E aí, quando fala, olha, a gente não deu conta. Não deu porque eu acho que isso que está falhando. Não sei, uma das coisas pode ser essa. Então, eu queria deixar essa fala aqui, porque, realmente, se a gente não tem o fortalecimento das licenciaturas, não tem nada. E aí vem essa coisa que a gente não pode deixar de mencionar, que é o notório saber. Não é? A pessoa chega lá e fala, eu sei dar aula disso, porque eu sou como é que chama? CEO, do não sei da onde, não é? E aí vai ser dada uma certificação para ele, que daí entra por trás todo um interesse dos sistemas de ensino e por aí, das fundações Lehman e outras que a gente sabe muito bem que aqui não dá nem para discutir de tão complexo. Mas eu queria só deixar frisado aí essa questão da interação universidade, escola básica, pelo professor, e o professor trazendo coisas também, não a universidade levando. Só isso. Bem, eu quero justificar que o Haddad, desde o início, disse que o teto dele era meio-dia, já estourou. Boa atividade, muito obrigada. Tchau, obrigada. Bem, agora eu vou passar a palavra para o Lival, para a gente poder encerrar a nossa mesa. Bom, 2 comentários curtos. Nós vivemos um momento particular no país em que a gente para e pensa assim, a educação fracassou. Eu diria que, possivelmente, o exemplo que é mais gritante é a banalização da ideia de intervenção militar presente na sociedade brasileira hoje. Mas, nesse momento, é preciso a gente não, digamos assim, não cair num dilema, tá certo? De que vamos resolver o problema da educação, porque, no fundo, é como a história do cachorro que corre atrás do rabo, o rabo que corre atrás do cachorro. Né? Não tem jeito. A sociedade vai determinar qual é o tipo de educação. É a sociedade que vai determinar qual é o tipo de educação que ela quer. Não é a família individualmente, mas é a sociedade. E, portanto, é parte dos embates políticos. E mesmo esse exemplo extremado, que é da banalização da ideia de intervenção militar, não é um fracasso específico da educação, é um fracasso também da sociedade brasileira, é algo que nós temos que nos perguntar. Onde erramos nesse processo que nós não temos uma experiência como outros países tiveram de lidar com experiências autoritárias? Quer dizer, qual é o erro da experiência brasileira, que certamente é brasileira, que nós não tivemos na experiência chilena? Você tem uma direita no Chile que volta ao governo, mas que não levanta a voz para levantar o legado de Pinochet. Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que nós falamos muito aqui de educação de ciências, mas eu acho que é preciso ter em mente também de que nós, cientistas e também educadores e também filósofos, o Haddad já saiu, mas os filósofos têm que entrar, digamos assim, nessa conta, nós temos responsabilidade por perpetuar uma imagem de ciência que não ajuda a formar uma sociedade crítica diante da ciência. Nós temos a responsabilidade do cientista ao educador de perpetuar uma imagem positivista. É pena que o Haddad tenha falado, porque algumas, digamos assim, frases que ele citou aqui, para mim, são verdadeiros chibolé, porque eu estou muito atento para isso. O negócio da prova empírica, etc. E tal. Se você não sofisticar a imagem de ciência que a gente tem, não há, por exemplo, como enfrentar debates como o problema das vacinas, o problema do aquecimento global. Se a gente preservar a ideia
que é difundida, da ciência como o território das certezas, que não é o território da dúvida, ciência do território do consenso sobre o que é científico, quando, em verdade, sabemos que a ciência é, antes de tudo, o território das controvérsias, o território do dissenso. Se a gente não tiver capacidade de sofisticar isso, nós estamos perdidos. Ou seja, se temos um futuro, não, esse futuro passa por nós termos uma visão mais complexa do que é a atividade científica. Eu falei muito aqui do negócio do aquecimento global, e eu gosto sempre de usar como exemplo, e com isso eu finalizo, que não tem dúvida que há controvérsia sobre o aquecimento global, como há controvérsia sobre quaisquer, de novo, infelizmente o Haddad já saiu, mas põe a relatividade geral. Eu aponto 2, 3 bons físicos que acham que a relatividade geral está errada, apesar de ter dado 2, 3 prêmios Nobel, que a relatividade restrita está errada. Então, ciência é inevitável, ou seja, temos que formar uma imagem do que seja atividade científica, do que é esse produto histórico que nós chamamos de ciência, que não pode ser a imagem herdada da visão positivista da ciência. O exemplo que eu gosto de dizer é o seguinte: se o Trump tiver, eu não quero que ele tenha uma doença grave, mas se ele tiver uma doença grave, o que é que ele vai fazer? Vai procurar um médico. Qual é o médico que vai dar um receituário diante de um problema grave de saúde, como se estivesse demonstrando um teorema matemático? Quer dizer, eu sei que vamos dizer, medicina não é ciência, mas é a prática mais bem informada pela ciência, das práticas mais bem informadas que nós temos pela ciência. É o terreno das incertezas. Não há diagnóstico médico que não tenha componente de incerteza. Não há resultado de medicina, portanto, que não tenha também algum componente de incerteza. Então, essa imagem mais elaborada de ciência, eu acho que é um desafio, eu diria, civilizatório para a defesa do papel da ciência na nossa civilização. Bem, muito obrigado pela presença de todos e todas. Acho que nós tivemos uma manhã muito proveitosa. Agradecer os nossos 2 palestrantes, a Haddad já tinha agradecido, e uma boa tarde para todo mundo.